Bom dia. Bom dia. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Como é bom a gente estar em comunhão, né? Na casa de Deus, podendo rever os irmãos, né? E conversar, né? Compartilhar. E agora a gente vai entrar no culto com ações de graça, né? E louvando a Ele com todo o nosso coração e a nossa voz. Amém? Eu queria fazer uma oração antes. Senhor, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renovou na vida de cada um de nós hoje. Porque, Senhor, nós podemos estar aqui na tua casa, podemos louvar o teu nome, porque o Senhor tem sustentado nossas vidas, Senhor, tem cuidado e guardado a cada um de nós. E, Pai, e porque nós temos paz no coração, Senhor, e a tua graça, Senhor, sempre está conosco, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor, e queremos louvar o teu nome, Senhor, com a nossa voz, e que através, Senhor, dos cânticos, a gente possa ser edificado também, Senhor, a cada um de nós, e que esse louvor seja agradável a Ti, Senhor, e aos Teus ouvidos. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, Deus, e se revele a nós hoje, ó Pai. Queremos estar com os ouvidos atentos, abertos, os olhos abertos, Senhor, o coração aberto, a mente aberta, Senhor, para a Tua palavra, a Tua voz. No nome santo de Jesus, ó Pai, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, o louvor e a adoração. Sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Olho para Ele, vejo sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atrai, seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Olho para Ele, vejo sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atrai, seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem Venha adorar ao Rei, exaltar o seu poder, porque o amor do Senhor nos atraiu através de Jesus Cristo. Cristo é o nosso refúgio em quem nós podemos confiar,
podemos colocar nossa confiança, temos esperança, o futuro. E a palavra do Senhor é vida e poder para nos libertar. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, tenho futuro, tenho futuro. dádiva do Senhor, Dádiva do Senhor, nisto eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti. tua palavra é Tua palavra é vida e poder vida e poder para me libertar. para me libertar. Nisto eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança em ti, coloco a minha confiança. Cristo, tu és meu refúgio, Cristo, tu és meu refúgio. Amém. Cristo é o nosso refúgio, em que nós podemos confiar em qualquer situação da nossa vida, né? Situações de doença, situações de tristeza, com problemas, nós podemos confiar que Ele é aquele que nos dá paz. Amém? Vamos entoar esse cântico falando: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? E através desse cântico também a gente vai trazer as nossas ofertas e dízimos. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará.
justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, que nos atraiu com seu amor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai amado, por esse momento de louvor, ó Pai amado. Te agradecemos, Senhor, por essas ofertas levantadas, Senhor, que o Senhor multiplique, Senhor Deus. Ó Pai amado, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono da nossa vida, Senhor. O Senhor é o nosso Pai amado, o nosso Pai misericordioso, Senhor. E nós, Senhor, somos gratos todos os dias, Senhor, da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Ela vai fazer um gestinho, tá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Amém. Obrigada. É uma caixa e dentro da caixa tenho centenas de cartas. Centenas, centenas. Eu já tive muito mais, mas essas são, assim, as sobreviventes, as que sobrou.
começou em 1979 e só parou em 87. Por quê? Quem me escreveu essas cartas? Essas cartas foram escritas pelo Mário. E quando a gente casou, a gente juntou as cartas que eu escrevi para ele também. E aí fica assim, né? Muitas cartas. E aí, muita gente fala assim que a Bíblia é a carta de amor de Deus para conosco. No começo do nosso casamento, não foi legal não, tá? Se quiser, depois pode editar. Nossa, o começo do casamento da pastora não foi legal. Não, não foi não. Deixa eu dar um giro aqui. E muitas vezes eu me pegava relendo e relendo as cartas dele. Tanto é que no meu livro eu escrevi, né, que eu tenho uma teoria, que no casamento tem o noivo, a noiva. Quando o noivo diz sim, ele é abduzido por uma nave alienígena, e no lugar vem um outro ser igualzinho, idêntico, mas não é ele, é outro ser. Porque quando eu falava assim, não, gente, não foi com ele que eu casei. O namorado que eu namorava, ele falava que era assim, ele prometia que era assado. E aí eu me pegava lendo e relendo as cartas, e eu pensava, ai, gente, eu acho que foi da minha imaginação, não é possível. Aí eu lia a carta, falava, não, esse é o meu namorado, e agora esse é o meu marido. Mas por quê? Pessoas são falhas. Agora vamos fazer analogia com Deus, né? Deus mandou para a gente muitas cartas de amor. A diferença que com essas é que todas as cartas que Ele mandou são verdadeiras. E são as mesmas ontem, hoje e sempre. Ele nunca falha, é confiável. Então, a partir de hoje e durante todo esse mês, a gente vai falar sobre revelação. Revelação das palavras de Deus. E a revelação das palavras de Deus então, uma das coisas que a gente faz analogia para poder entender um pouco são cartas de amor. Mas quando eu falo amor, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada. Em 2005, tivemos um desafio. Eu estava fazendo um curso de um mês, imersão, e num dos seminários falava assim, você já lê a Bíblia? Já leu a Bíblia inteira, do começo ao fim? Sistematicamente? Eu pensei, olha, eu acho que sem ser sistemático eu já devo ter lido, né? Mas assim, eu não sei. E aí eu fui desafiado. Aquele curso custava $10.000. E eu entrei, era um curso lá no exterior, eles pagavam passagem de ida e volta, pagavam estadia, pagavam todo o curso, e eu só tive que pagar $500. E eles pediram somente 2 coisas, porque eu me comprometi, né? E uma coisa, você fazer pelo menos 100 discípulos. Isso mudou, né? Deu uma virada assim no meu pensamento. E a outra coisa é ler a Bíblia pelo menos não ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, mas ler a Bíblia todinha uma vez por ano, né? Então, o mês de... e outra coisa minha também, de introdução. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estava com 14 anos, foi numa EBF. Eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu tinha tanta fome.
Tinha tanta sede de ler a Bíblia que, sabe, Salmos, 150 capítulos, né? Eu li assim, ó. Eu estava com tanta vontade, aquela, sabe, amor mesmo, primeiro amor. E aí, depois eu pensei, o que eu leio agora? Acho que eu vou ler os evangelhos. Aí li os 4 evangelhos. E aí eu fui vendo que a palavra de Deus, ela é aplicável. O Salmo, por exemplo, eu poderia me colocar no lugar do salmista, que falava que não conseguia dormir porque tinha problemas e chorava com Deus. E a parte de Hebreus, que fala que Deus nunca vai nos abandonar. João, que fala que o perfeito amor lança fora o medo. E o amor, a palavra é tanta que ela acaba transformando, mudando a minha vida. Antes de conhecer o Mário, eu tinha uns 15 anos, né? Teve um outro rapaz que me pediu em namoro. Só que o Mário é meu primeiro e único namorado. Mas esse outro rapaz, ele me pediu em namoro e eu não senti paz. Pelo contrário, eu senti medo. E eu não estava entendendo, como assim, né? Mas eu gosto dele. E parece que ele gosta de mim, senão ele não ia me pedir em namoro. Mas o que é, o que não é? Aí, quando eu vi o perfeito amor lança fora o medo, eu pensei, não é esse. Não é ele. A palavra de Deus, ela influencia, ela deve influenciar a gente quando a gente ama, de tal maneira que muda a nossa vida. Tem em Hebreus, como eu disse, né? Ele nunca vai nos abandonar. Se você ler o contexto, é sobre dificuldade financeira, né? E lá diz, eu nunca vou te abandonar. E eu entendi, como se Deus dissesse audivelmente para mim, você vai ter sempre o suficiente. Então, é Deus falando através da palavra. Como não amar? A gente fala assim, tem muita gente também, né, que fala, como amar a Deus que é invisível? Amando ao próximo, amando a si mesmo e amando a palavra. Vamos abrir a Bíblia? A palavra de Deus, ela está bem resumida, bem concisa, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Alguém pode levantar e ler para mim, por favor? 2 Timóteo 3. Tem que ter o microfone, é verdade. Então, venha à frente. Levante-se, venha à frente e leia. O desafio ficou maior. Estou vendo o dedinho levantado, mas assim. Deveria ter sido assim, né? Mas é assim. Pode vir aqui para ler. 2 Timóteo 3, 16, 17. Marido, você sabe que eu estou pregando no lugar dele, né? Era a vez dele, mas como ele fez cirurgia... Eu vou tentar falar direitinho aqui. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigadão, marido. Então, como eu estava falando... estamos na campanha Ser Metodista Livre.
que é uma campanha para conhecer e valorizar a nossa história e identidade. São 5 pontos levantados. O primeiro ponto foi santidade e agora é revelação, né? Aí, ok, santidade é uma coisa distintiva, outras denominações também seguem a santidade, mas não assim como um foco muito grande na vida para se seguir. E a segunda é revelação. E aí você fala assim, ué, mas não é óbvio que todo cristão ele tem que seguir a Bíblia? Depende. Assim como teve, conversando com o Marcos, ele ficou surpreso quando estava falando da teologia armínio-wesleyana, que a nossa identidade como metodista livre, somente 4% dos cristãos pensam assim como a gente, em que você aceita Jesus e depois que aceita Jesus, você tem que todo dia manter na santidade e haveria a possibilidade de queda, é que às vezes a gente se acostuma aqui, né? Então você tem que seguir sempre, mas 96% dos cristãos pensam que uma vez iniciado é porque você está predestinado até o fim e você é salvo. Mas 4%, sendo nós metodistas livres, diz que sim, continua a existir a possibilidade de você pecar contra o Espírito Santo, blasfemar e você vir a cair. Agora aplicando sobre a palavra, mas aí 100% segue a Bíblia? Depende. Como assim depende? Se a pessoa é da linha liberal, teologicamente falando, ela vai falar, sim, a Bíblia ela é boa. Assim como a gente leu em 2 Timóteo, ela é inspirada por Deus. Porém, esses poréns é o que mata. Porém, nem tudo é inspirado por Deus. Como assim? Existem, liberal, né, teológico, ele fala, não, existem, a Bíblia contém a verdade. Mas se você fala que contém a verdade, então, de alguma maneira, pode ser que contenha falsidade, quer dizer, que não é verdade. Então, metodista livre, teologicamente falando, não somos liberais. Existem também o liberalismo. Existe também o fundamentalismo. O que é fundamentalismo? Fundamentalismo é em reação ao liberalismo. Liberalismo, ela quis tanto se aproximar da ciência, ela quis tanto ser aceito por todos, que acabou fazendo essas concessões, e nessas concessões não crê que 100% da palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é sem erro. Então, em resposta a isso, veio o fundamentalismo teológico. O fundamentalismo teológico, ele é literal. A melhor maneira de falar o que crê é literal, mas literal. Por exemplo, se diz que Deus criou o mundo em 6 dias, é 6 dias de 24 horas. 6 dias. E é isso. Por quê? Está escrito aqui. Uma coisa que a gente fala, né? Agora nem tanto, mas teve bastante assim, as mulheres não podem se vestir como os homens. Não, não e não. Mas aí você fala, não, mas naquela época as mulheres vestiam saia e hoje vestir calça não tem problema. Não, não pode, porque calça, quem veste é homem. Se a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a mulher não pode, então não pode. Mesmo sendo historicamente, culturalmente, geograficamente, de outro lugar, não pode porque está escrito. Aí fica meio complicado. Derramamento de sangue, que você não pode tomar sangue, tudo. É muito complicado. E metodista livre, quem somos nós? Nós cremos, sim, 100% da palavra de Deus. No original,
totalmente inspirado por Deus. É. Porém, aí vem a hermenêutica, que leva um semestre, que é o OIA, né? O-I-A. Você observa a passagem, você interpreta e você aplica. Então, na interpretação, você tem que entender quando fala mulher, não pode falar na igreja. Então, não pode ter pastora. Né? A primeira conclusão, mas assim, e está escrito, está na palavra de Deus, e como que é, como que não é? Aí você fala, não, Paulo quando falou, ele falou dentro de um contexto das mulheres, e se você pegar somente um texto, sem comparar de Gênesis até Apocalipse, capaz mesmo de você entender desse jeito e somente nessa ótica, nesse espacinho. Mas se você vê, as outras cartas de Paulo falam sobre mulheres que falavam na igreja. Então, ele queria explicar uma coisa, né? E eu falo muito isso, por exemplo, sobre respeito, sobre a mudança de tempo, como que eram os judeus e depois com cristãos na igreja, a valorização da mulher. É um assunto assim muito bom, que 30, 40 minutos não dá tempo. Mas nós não somos a identidade de ser metodista livre. Nós fugimos do liberalismo e nós fugimos também do fundamentalismo. Tentamos, então, interpretar da maneira como a Bíblia foi escrita para as pessoas na época, e agora vem a última letra, que é a aplicação. Essa aplicação, ela pode ser, como eu costumo falar, infinita, sim. Porque, como eu falei, né, naquela parte que Paulo escreveu, nunca jamais te abandonarei, isso veio quando eu estava abrindo a geladeira. Eu contei para vocês, né, que era tomate, cebola, e eu trocava com os ovos do meu... o meu sogro, ele... Na época, quando ele trabalhava, né, distribuidora de ovos, e eu tinha, então, o suficiente. Lembrando aquela passagem, veio a aplicação. Não é a interpretação, a aplicação. A aplicação, ela é pessoal, ela é iluminada pelo Espírito Santo, enquanto que a Bíblia, ela foi escrita, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Eu confiava no Mário? Confiava. Eu li as cartas, está escrito, devia ter feito ele assinar. Ele assinou. Cada uma das cartas, né, depois de casado, tudo. Casamento é aliança, não é contrato. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é totalmente confiável. Vamos abrir em 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, o que nós cremos? A Bíblia é sem erro, inspirado por Deus, é confiável, porque Deus é Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. E o desafio para você que está ouvindo é amar a palavra de Deus e lê-la todos os dias e tentar terminar em um ano. Eu digo tentar, tá? Porque muitas vezes eu também não consigo, mas tenho um objetivo. 2 Pedro 1, 20, 21. Quem pode vir aqui na frente ler? Esse negócio de microfone é difícil, né? Eu também não gosto de microfone.
2 Pedro 1, 21, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Obrigada. E é isso mesmo, mais uma parte. A gente pode sentir total confiança na palavra de Deus, porque ela veio da parte de Deus, não veio da vontade de Moisés, de Paulo, de Pedro, veio da parte do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela também é, eu falo, alicerce. Efésios 2, 20. Dessa vez eu lerei. Então, e quer dizer que tem muita igreja cristã histórica que diz que a Bíblia contém a verdade? Muitas denominações que a gente sequer... E aí o que acontece? O que eles pregam? Teve um que já pregou sobre os benefícios do café. Ia ser bom se fosse lá no café, só que era culto. Eu já presenciei também algumas pregações muito estranhas, de aplicação, mas que seria bom para quem lê revista Veja. A Bíblia nem foi lida. O que a gente crê, ele é muito importante, porque transforma. A igreja que segue a Bíblia e que ama e que acredita, ela adquire outra identidade. Bom, Efésios 2, 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o que muitos interpretam, então, o Novo Testamento, e dos profetas do Antigo Testamento. 2 Timóteo e 2 Pedro falavam sobre as Escrituras, mas essas Escrituras, a gente até quer incluir o Novo Testamento. Mas quando Paulo e Pedro escreveram essas cartas, o Novo Testamento ainda estava sendo construído. Vocês concordam? Então, eles estavam falando do Antigo Testamento. E é isso. Mas a parte dos apóstolos, a parte do Novo Testamento, tanto Paulo como Pedro e outros autores, já naquela época, eles já estavam colocando as cartas no mesmo nível de inspiração como o Antigo Testamento. E aqui Efésios diz que esse é o nosso alicerce. E agora, falando em alicerce, o que é ser metodista livre? Isso eu estava pensando enquanto estava vindo para cá, o Mário dirigindo, e eu perguntei, a igreja tem o livro disciplina? Será no gabinete? A gente vai procurar. Tem, achamos. Temos o livro disciplina, Igreja Metodista Livre, com tradições, com histórias de pessoas muito sábias, metodistas livres. Eu nunca achei, e eu sou muito chata, eu nunca achei que seja divergente com a Bíblia Sagrada. Porém, se por acaso, algum dia, tiver alguma coisa que destoe o livro de disciplina com a Bíblia Sagrada, o metodista livre de verdade não vai ficar com livre disciplina. O metodista livre de verdade, ele vai falar, olha, a Bíblia, ele é
o suprassumo, ele é o tudo, ele é o top. É nele que eu vou confiar, é nele que vou me alicerçar. Esse é o verdadeiro metodista livre. Uma última coisa que eu gostaria de falar, tem ainda um monte, da outra vez eu lembro que quando eu falei sobre santidade, o pessoal ficou falando, você falou santidade social, isso eu nunca tinha ouvido falar. Não ouviu falar, mas é uma identidade metodista livre. Hoje eu vou falar sobre analfabetismo. Analfabetismo é uma coisa terrível. Aqui no Brasil, né? Você está no meio de todo mundo, mas você não consegue ler. Eu lembro de uma pessoa, eu li isso, que ele morreu porque era analfabeto. Ele precisava tomar um remédio, e o remédio, ele era super forte. O remédio dizia, gire a tampa. Mas ele era analfabeto, ele não sabia o que estava escrito. Ele tentou abrir e morreu. Como é que os filhos descobriram isso? Porque ele morreu segurando o remédio. Ele precisava do remédio, mas por ser analfabeto, não conseguiu abrir a tampa. Agora eu vou falar sobre analfabetismo bíblico. A gente pode confiar, a gente pode crer, a gente pode querer, mas até que ponto a gente é um analfabeta bíblico? Quantas vezes a gente tenta ler a Bíblia e a gente não entende, né? Então, tem essa palavra, analfabetismo bíblico, e a parte que o texto que a gente estudou sobre revelação é o combate ao analfabetismo bíblico, principalmente nós metodistas livres. Quando você lê a Bíblia, como se não tivesse lido, como se aquilo não fez diferença, como se você não entendesse. Quando isso acontece? Quando a gente não está ligado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz a ligação do que a gente lê ou do que a gente pratica. Vamos ver 1 Timóteo 4:2, que explica um pouco sobre esse analfabetismo. De onde ela vem? Ela vem de uma consciência Timóteo 4:2. Eu vou começar do 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Porque tem pessoas que seguem doutrinas de demônios e seguem espíritos enganadores. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, que seria o sinônimo do analfabetismo bíblico. É quando você já está tão cauterizado, você já está seguindo tanta coisa errada, que você não consegue mais ler e entender a palavra de Deus. Medo, né? A gente não pode brincar, a coisa é muito séria. O versículo 3, o Paulo, ele fala de coisas que na época, né, mostram o que é consciência cauterizada. Proíbem casamento, consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Mas eu queria manter na consciência cauterizada, que é resultado, então, do analfabetismo bíblico. Porque, às vezes, a gente vem, sim, para a igreja, a gente lê a palavra, mas a coisa segue como se não seguisse, como se nada fizesse diferença. Por exemplo, a passagem de Mateus, em que diz, olha, o ensino de perdoar
né? Por exemplo, aí você lê a palavra, você percebe que aquela palavra é para você. E você é bom que perdoe, mas você fala, não quero perdoar. Aí que acontece? O coração fica endurecido. Vê uma outra palavra. Sobre tristeza, como a Miriam falou. A gente passa sobre momentos de dores ou de doenças. E Deus nos ama tanto. Ele fala que a gente é filha amada. E a gente não acredita. E a gente prefere curtir e curtir a nossa depressão, o nosso vitimismo. Coração endurecido. Né? Então, para evitar essa consciência cauterizada, é ter um coração de carne, é ter um coração que seja moldável e transformável pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos disciplina, como está em Hebreus 12, 11. E a disciplina, muitas vezes não, acho que toda vez, a gente não quer. Rutinha e Davi, quando eram crianças, eles, lógico, faziam coisas erradas. E eu tinha várias maneiras para eu me conter e não ficar muito bravo com eles, porque eu sabia que se eles fizessem uma coisa errada e eu respondesse na hora, aquilo ia explodir, depois eu ia me arrepender, aí eu que, em vez de disciplinar e de ensinar, eu ia estar fazendo a coisa errada. É pior que eles. Então, o que eu fazia? Eu chegava, vamos conversar. Eu falei que não era para você ter feito isso. E você fez. E a consequência foi... essa coisa quebrou, tem que consertar. Quantas palmadas você acha que você merece? Era de 1 a 4. Porque eu acho que 4, mais que 4, é muito. Mas pelo menos 1, para dar uma sentidinha, eu acho que é bom. Mas a própria Rutinha, o próprio Davi falava. A Rutinha, ela pensava, acho que 2, mamãe. Aí, pá. E pronto, acabou, né? Agora imagina o Davi. Quantas palmadas ele falava? 1, sempre. Toda vez. Eu falava para falar, porque era o protocolo, né? Quantas palmadas, Davi? 1, mamãe. Era sempre 1. Disciplina, como está em Hebreus 12, 11, é difícil. Mas a disciplina vem para os filhos, né? Para quem não é filho, né? Como eu sempre falo para Ruth e Davi. A gente morava numa rua de terra e, quando chovia, as crianças da vizinhança iam lá na rua e tinha muitos buracos e a chuva fazia aquela água assim nos buracos de terra, que não era asfaltado, né? E ficavam. E a Ruth e o Davi olhando assim, eles também queriam ir na piscininha de terra. E eu falava, Davi, vocês não vão, porque papai e mamãe não deixam, vocês podem ficar doentes. Mas tadinho deles, os pais deles não estão em casa para falar que não pode, né? Porque eles tomavam banho de lama mesmo, aquilo. E disciplina, mas eu nunca saí da minha casa no meio da chuva e fiquei disciplinando as crianças da rua para não ficarem na lama, né? Por quê? Não eram meus filhos, mas os filhos da gente, a gente disciplina, a gente educa, né? Tem muito... João 1:4 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Fala sobre Jesus. Gênesis. Como é que começa a Gênesis? No princípio.
Exatamente, exatamente. Então, João, ele fez de propósito, para que a primeira palavra, né, seria, no princípio, era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra, o verbo, a palavra é Jesus. A Bíblia inteira, ela fala, na verdade, como disse o Williams, né, o começo, Antigo Testamento é o começo, vai até o meio, o Novo Testamento do meio até o fim, uma analogia muito legal, e o spoiler é a segunda, agora eu acrescento, o spoiler é a segunda vinda de Cristo, mas a Bíblia inteira fala sobre Jesus. A figura central da palavra é Jesus. Jesus, ele esteve no começo da criação. E Jesus é a figura principal também do Apocalipse. Você ama Jesus? Ama a palavra? Amando a palavra, você está amando Jesus? Eu tenho aqui algumas perguntas também, mas acho que já não vai dar tempo, porque nós temos a ceia, depois temos os aniversariantes. Ou nós temos os aniversariantes depois da ceia. Até que ponto você acha que o analfabetismo bíblico pode ser um problema em sua própria igreja? Aí fala em Mateus 6, 14 e 15, que é sobre perdão. Se é a intenção de Deus para nós, se é a vontade de Deus, se a gente lê, mas a gente fica com o coração endurecido. Até que ponto as Escrituras estão inseridas na vida de sua família, em sua casa? As Escrituras são o fundamento da sua casa atualmente? Por que sim e por que não? Então, em Deuteronômio 6, fala todas as ocasiões para se falar sobre a palavra de Deus, e é tudo, na testa, na roupa, na porta, deitado, sentado, andando, conversando, sempre a palavra de Deus, sempre, sempre, sempre. Vamos orar? Vai ficar um mês inteiro sobre isso. Bondoso Deus, amamos muito a Tua palavra, porque a Tua palavra fala sobre Jesus, e Jesus é a palavra encarnada. Como não te amar, Senhor? Porque o Senhor responde às nossas orações, o Senhor responde os anseios da família, o Senhor responde as perguntas da igreja, e direciona. É a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é verdade, que é confiável, que não tem erro. É a Tua palavra que nos guia, que nos dá esperança, o autor da nossa fé. A Tua palavra é que é tudo, é um presente do Senhor para nós, através do tempo. Nós confiamos, Senhor, em Ti. Ajuda-nos, Pai, a não ter o coração endurecido, mas ler a Tua palavra com coração de carne e aplicar sempre nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos, Pai, agora, porque a Tua palavra diz sobre a ceia. A Tua palavra diz, o Senhor Jesus disse que é para a gente estar celebrando com o pão que simboliza a Tua carne, celebrando com o suco que simboliza o Teu sangue. A Tua palavra diz que ao tomarmos junto, nos tornamos unidade com Jesus. E é por isso que a gente acredita, e é por isso que a gente obedece, e é isso que nós faremos agora, Senhor. Ajuda, Pai, para que antes de tomarmos, a gente confesse os nossos pecados de verdade. Que a gente lembre, Senhor, do Teu sacrifício e veja o quão indigno nós somos. Então, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.